Fala, meu amigo. Então vamos dar aqui continuidade, à aula de inquérito policial. Na aula passada falamos que o inquérito policial é um procedimento preparatório, demos o conceito de inquérito policial, falamos das diligências, das providências preliminares, e do destinatário. Agora vamos começar a aula aqui falando das características do inquérito policial. Quais são as características desse procedimento? A primeira delas, como já falamos aqui, é a de ser um procedimento preparatório, ou seja, o inquérito policial ele visa preparar vamos dizer assim, a persecução penal para a segunda etapa, para a etapa processual. Então ele visa colher um mínimo de provas a fim de subsidiar, a fim de possibilitar a ação penal, de possibilitar a segunda fase, a fase processual do processo penal, tá bom? Outra característica, pessoal, é que é um procedimento formal e escrito. Vejam que mesmo provas orais, como por exemplo o depoimento de testemunhas, o interrogatório do investigado, essas provas devem ser reduzidas a termo, devem ser passadas a escrito, pois essa característica do inquérito policial ela é inclusive positivada no artigo 9 do CPP. Recomendo a leitura. Outra característica, pessoal, é que o inquérito policial ele é inquisitorial, Inquisitorial vem de inquisição, lembra até a antiga Inquisição espanhola. E o que significa dizer que o inquérito policial é inquisitorial? Significa, pessoal, que no âmbito do inquérito policial não se aplicam os princípios da ampla defesa nem do contraditório. Ou seja, as provas são colhidas sem a manifestação do investigado. Ele não se defende de imediato daquelas provas. Ele só vai se defender na fase processual, tá bom? Sobre essa característica de ser um processo inquisitivo, chama atenção para o seguinte. Em que pese haver um consenso de que não se aplica o princípio do contraditório, há ainda uma certa divergência na doutrina se aplica ou não o princípio da ampla defesa. Alguns dizem que se aplica, só não se aplica do contraditório, e outros dizem que não se aplica nenhum dos dois. Então fica aí só registrada essa pequena, vamos dizer assim, esse pequeno dissenso doutrinário, tá bom? Outra característica é que o inquérito policial ele é sigiloso. É óbvio, pessoal, que o inquérito policial não atingiria o seu objetivo se fosse um procedimento público, pois o investigado iria saber os passos da polícia, iria saber quais provas seriam produzidas posteriormente e iria tomar as medidas cabíveis para dar um fim àquelas provas, tá certo? Então, é um procedimento sigiloso. Contudo, eu chamo a atenção para a súmula vinculante número 14 do STF, que de certa forma ela, vamos dizer assim, relativiza esse conceito de processo sigiloso, tá bom? Vou colocar ela aí na tela, mas ela diz basicamente o seguinte, que o advogado, no interesse do direito da defesa, ele pode ter acesso às provas já documentadas nos autos do inquérito policial. Então perceba que mesmo essa relativação da característica do processo ser sigiloso, mesmo havendo essa atenuação desse princípio, dessa característica, ainda é um pouco forte o caráter sigiloso, porque vejam, o advogado ele só tem acesso às provas já documentadas, ele não tem acesso a diligências em curso. Então, a título de exemplo, se está havendo interceptação telefônica no âmbito da investigação, o advogado jamais poderá ter acesso àquela diligência enquanto ela estiver em curso. Aí, quando ela terminar, quando os autos da interceptação telefônica forem acostados ao inquérito policial, aí sim o advogado terá acesso no interesse do direito da defesa, tá bom? Outra característica, o inquérito policial ele é dispensável. O que significa dizer que o inquérito é dispensável? Significa, pessoal, que ele não é um requisito indispensável para o oferecimento da ação penal, seja a denúncia, seja a queixa-crime. Por quê? Porque o titular da ação ele já pode ter posse de documentos, de elementos probatórios que por si só já provem tanto a materialidade do crime, como também indiquem indícios suficientes de autoria, sendo assim desnecessária uma investigação policial. Vamos exemplificar. Vamos dizer que um juiz, no âmbito de uma reclamação trabalhista, ele percebeu a prática de um crime de falso testemunho. Uma testemunha omitiu a verdade e omitiu no processo judicial. Então, o que é que ele faz? Ele pega aqueles autos, pega o depoimento daquela testemunha e encaminha toda essa documentação ao Ministério Público. Então, veja, o Ministério Público já tem aqueles autos. Ele já tem a materialidade provada, já tem o registro daquela testemunha, o seu depoimento gravado, e também já tem os indícios suficientes de autoria. Já tem lá a assinatura da testemunha, já tem, a depender do caso, a sua imagem audiovisual. Então me digam, para que
que o Ministério Público iria requerer o inquérito policial se ele já tem tudo o que precisa para oferecer ação penal, né? Então, por isso, diz que o inquérito policial ele é dispensável, tá bom? Outra característica, o inquérito policial ele é indisponível. O delegado ele não tem disposição, ele não tem uma ampla disponibilidade do inquérito policial. Razão pela qual o delegado de polícia ele jamais poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Mesmo que ele perceba que não há indício de autoria, ele deverá encaminhar os autos ao Ministério Público. Ele não pode dispor, não pode arquivar o inquérito policial. Outra característica, o inquérito policial ele é unidirecional. O que significa dizer isso? Significa, pessoal, que o inquérito policial ele tem apenas um único objetivo, apenas uma única direção, que é conseguir elementos probatórios para a ação penal, conseguir prova da materialidade, conseguir indícios suficientes de autoria. É até por essa razão que no inquérito policial, o delegado não emite nenhum juízo de valor sobre se a pessoa é culpada ou não. Ele apenas entrega as provas que ele colheu. Outra característica, o inquérito policial tem valor probatório relativo. O que significa dizer que o inquérito policial tem valor probatório relativo? Significa o seguinte, pessoal. Como eu falei, no inquérito policial, é um procedimento que não é submetido aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, uma prova colhida na investigação policial, ela não tem a manifestação da parte contrária. Ela não foi submetida ao crivo do contraditório nem da ampla defesa. Por essa razão, essa prova tem um valor relativo, porque ela não foi contestada. Então, é até por isso que o artigo 155 do CPP, ele diz que o juiz não pode condenar uma pessoa baseado exclusivamente nas provas do inquérito policial. Inclusive, pessoal, algumas provas elas devem ser repetidas no âmbito do Poder Judiciário. Por exemplo, depoimento de testemunhas, o interrogatório do indiciado. Na fase processual, essas provas são repetidas, só que agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tá bom? Então, pessoal, vimos aqui as características, vamos ver agora como o inquérito policial pode ser iniciado, como ele pode ser instaurado. E o Código de Processo Penal, ele nos dá basicamente 4 formas de instauração do inquérito policial. Ele pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, pode ser instaurado a requisição, do Ministério Público ou do juiz, pode ser instaurado a requerimento do ofendido e pode ser instaurado mediante auto de prisão em flagrante. Na instauração de ofício, ocorre quando o delegado tem notícia de um crime no decorrer da sua atividade, da Polícia Judiciária, por exemplo, uma abordagem na rua, percebe que alguém está portando arma, então, ou tem notícia que encontraram um corpo em algum lugar. Então, veja, na própria atividade policial, o delegado tem notícia de um crime e ele mesmo instaura o inquérito policial. Também pode ocorrer mediante requisição do Ministério Público ou do juiz. Requisição do juiz, podemos aplicar aqui o exemplo que eu dei anteriormente, né, do processo trabalhista. Ele viu lá um crime de falso testemunho, requisitou a instauração de processo policial, mandou os autos para a Polícia Judiciária. E o Ministério Público, da mesma forma também, no inquérito civil, pode vislumbrar, a prática de um crime e requisitar da mesma forma o inquérito policial, a instauração do inquérito policial. E também pode ser começado por meio de requerimento do ofendido. Percebam. Diferencie as palavras requisição e requerimento, porque elas têm um impacto diferente. No caso da requisição, que é feita pelo juiz ou pelo Ministério Público, o delegado de polícia ele não tem a faculdade de não instaurar o inquérito policial, ele é obrigado a instaurar o inquérito. Já quando estamos falando aqui de requerimento de ofendido, o delegado poderá instaurar ou não, a depender do caso concreto, a depender da sua discricionariedade. Nesse caso o delegado não instaure, o ofendido ele poderá recorrer ao chefe de polícia, tá certo? E por fim temos o auto de prisão em flagrante. Por exemplo, numa abordagem, a polícia percebe alguém com drogas, faz a prisão em flagrante, lavra o auto, e aquele auto já será a peça inicial do inquérito policial, tá bom? Chama atenção para 2 questões. Prestar atenção se a ação é pública e condicionada, ou se a ação é condicionada, ou até mesmo ação privada. Por quê? Porque, se tratando de ação pública condicionada à representação ou requisição do Ministro da Justiça, o inquérito policial não poderá ser iniciado, não poderá ser instaurado sem a autorização de quem tem a capacidade para representar. Da mesma forma, se tratando de crime de ação privada, o inquérito policial não poderá ser instaurado sem um requerimento do ofendido, sem a sua autorização, tá bom? E para finalizar essa questão da instauração, eu queria aqui fazer a leitura do artigo 5º
do Código de Processo Penal, que trata da instauração. E ele diz o seguinte, pode conferir na tela. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício, 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o inciso número 2 conterá, sempre que possível, a narração do fato com todas as circunstâncias, b, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele autor da infração ou os motivos da impossibilidade de o fazer, e a linha C, a nomeação das testemunhas com indicação da profissão e de residência. E para concluir essa questão da instauração, eu queria aqui fazer a leitura do artigo 5º do CPP, que traz essas formas de instauração, tá certo? Então vou colocar aí na tela e vou fazer aqui a leitura. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o número 2 conterá, sempre que possível, a linha a narração do fato, com todas as circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A linha C, a nomeação das testemunhas com a indicação de sua profissão e residência. E, parágrafo 2º, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial, caberá recurso para o chefe de polícia. Então, pessoal, terminamos aqui a segunda parte dessa aula. Te espero na terceira parte. Deixe o seu gostinho no vídeo, tá bom? E inscreva-se no canal para não perder nada, para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!